Seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Gente de Fé. Mas eu já quero iniciar este programa levando você à Sagrada Escritura, 1 Coríntios 13. Se você tem a Bíblia aí, pega a sua Bíblia. 1 Coríntios 13, versículo 1 seguintes. O hino ao amor, à caridade, à perfeição. Se eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até entregasse o meu corpo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O que é o amor, vai dizer Paulo? O amor é magnânimo, é benfazejo, não é invejoso. Não é presunçoso nem arrogante, não faz nada de vergonhoso. Não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu quero encerrar aqui a leitura da palavra de 1 Coríntios 13, de 1 a 7. A comunidade de Corinto era uma comunidade muito inteligente, de pessoas com muitos dons, com muitos talentos. Era uma comunidade que entre si, eles estavam ali sempre pensando, quem é? Qual é o maior dom? Então eles colocavam um dom a serviço, sim, né? Os seus talentos estavam sempre a serviço. E Paulo, vendo aquela competição, falando assim de modo muito simples, Paulo traz uma reflexão mais profunda. Eu posso ter todos os dons, eu posso me elevar, me gloriar, até me entregar à morte, mas se eu não tiver amor, não adianta nada. Paulo não está falando de um amor afetivo, Paulo está falando do amor de Deus que reflete na nossa vida. E o programa de hoje vai falar exatamente deste amor. Um amor que encontra resposta e ressonância em uma experiência com Cristo. A gente vai falar de uma fé que parte de fato de um abaixamento, de um conhecimento mais profundo de nosso Senhor. Então eu já quero dar as boas-vindas para uma missionária celibatária da comunidade Aliança de Misericórdia, Thalita Santos. Seja muito bem-vinda, já está há 13 anos na comunidade Aliança de Misericórdia. Uma alegria ter você conosco. Muito obrigada, a alegria minha também estar aqui. Thalita, ao ler aqui 1 Coríntios 13, olhando para a sua história, o que isso reflete para você? Sim. Olha, Cris, muitas coisas, assim, né? É uma passagem que eu gosto muito, né? Ver algumas traduções que ela fala sobre a caridade, mas eu também sempre transfiro para o amor mesmo, né? Eu acho que isso faz muito parte da minha história, assim, acho que desde a minha concepção até os dias de hoje, sinto um cuidado, um amor de Deus muito grande que me preservou e me guardou de muitas coisas, né? Então, desde a minha infância, situações vividas de sofrimento, de dificuldades, né? Mas o amor é paciente, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, né? Eu acho que isso também me dá forças hoje, olhando para a palavra, olhando para a minha história, acho que isso me dá muita força de poder prosseguir e também levar isso para outras pessoas. Então começa a contar para nós como é que esse amor, né, ele reflete na sua vida a partir da sua infância, tá? Sim. Sua relação com a sua mãe. Eu sou filha mais velha, né? Tenho hoje mais 2 irmãs. Sou 3 mulheres, né? Nossa casa só mulheres. Eu cresci com a minha mãe, mas fui mais criada pela minha avó. Minha mãe, ela tinha uma vida muito desestruturada, assim, né? Então ela nunca conseguiu se firmar num relacionamento, né? Então cada uma de nós somos filhas de um pai diferente, sendo que eu vi o meu pai uma vez, né? Numa situação da infância mesmo, onde minha mãe me mostrou e só me falou, olha, esse é seu pai. Então foi o único contato que eu tive. Minha outra irmã, que se chama Tamara, ela não teve nenhum contato, não conhece o pai. E tem a minha irmã mais nova, que foi a única que conseguiu conviver um tempo, que minha mãe se firmou durante um tempo num relacionamento e ela conviveu com o pai, né? Então, assim, eu sempre fui uma criança muito tímida, muito vergonhosa, assim, né? Então, minha mãe me contava algumas situações de eu beber, me deixava em um canto, eu ficava o dia inteiro ali sem chorar nem nada, né? Só que eu via muitas situações, assim, né? Cresci no meio de muitas brigas, né? Entre meus tios e minha mãe, né?
Por esse motivo dela não se firmar, não se firmava no emprego, não se firmava no relacionamento, tinha uma rebeldia assim, né? Que hoje eu compreendo, né, um pouco, né, o porquê disso, né? Então eu fui crescendo assim, né, vendo muitas brigas, me silenciando, me calando diante de muitas situações. A minha mãe por alguns tempos saía de casa, ficava tempos fora. Minha mãe também chegou a frequentar um centro de candomblé, que era na rua da casa da minha avó, elas sempre moraram juntas, né? Então, às vezes, ela ia lá, passava tempos, até alguns anos morando lá, e eu ficava com a minha avó, às vezes ia para lá. Então, foi uma infância muito difícil, assim, muito sofrida para mim, né? Por conta disso, eu só lembro de brigas, né? Brigas feias, assim, né? Dos meus tios com a minha mãe, né? Brigando, né? Então, isso foi gerando para mim uma tristeza muito grande. Eu fui crescendo, uma criança muito sem alegria, assim, né? Além da timidez que já era própria minha, né? Mas sem alegria, né? Então, as gravidez da minha mãe também, assim, era muito conturbada, assim. A gente nunca sabia das coisas, assim, né? Minha mãe, por ser magra, assim, alta, ela nunca aparentou gravidez, né? Então, minha mãe também, ela teve 2 abortos, né? Então, 2 irmãos que já estão no céu, acredito nisso. Tem também um único irmão homem que nós sabemos que nasceu, mas que minha mãe deu para uma outra família, assim, e né? vocês não conhecem? Não conhecemos, não. Depois de um tempo, que eu posso falar depois, na minha vida na comunidade, eu fui atrás de poder saber um pouquinho da minha história, né? E eu descobri que meu pai também faleceu, né? Depois de um tempo depois da minha mãe, o meu pai faleceu. Então eu não tive contato, né, com esse irmão e nem com nada a mais da minha história, assim, né. Então a minha infância foi praticamente isso, né. E quando eu fui chegando na adolescência, eu também tive que me privei de muita coisa, porque a minha irmã nasceu, a minha mãe sumiu por um tempo. Minha mãe sumiu, assim, nós não sabíamos onde minha mãe estava. E quando ela voltou com a minha irmã mais nova, assim, né. Então ela já estava morando com o pai da minha irmã. E ela chegou apresentando, olha, essa é a sua irmã, né? E nesse tempo você ficou com a sua avó? Fiquei com a minha avó, né? Entre muitas idas e vindas, algumas vezes com a minha mãe, outras vezes com a minha avó. Minha avó também conseguiu ganhar minha guarda na justiça, né? Porque também eu sofri um pouco de maus tratos, né? Assim, quando minha mãe chegava, nervosa, essas coisas assim. Então, quis me levar para esse centro de candomblé, onde ela morou durante um tempo. Então, a minha avó com os meus tios conseguiram a minha guarda na justiça. Então, eu só podia ficar com a minha avó. Depois de um tempo, eu poderia ver minha mãe só aos finais de semana. Então, aos finais de semana, eu ia ver a minha mãe e tal. Só que assim, é engraçado, Cris, porque minha mãe viveu muitas coisas difíceis, que eu acredito para ela também, mas ela sempre voltava para a casa da minha avó. Sempre passava um tempo fora, diante das situações, mas ela sempre voltava e a minha avó sempre acolhia, assim, né? Minha avó com os meus tios, né? Sempre acolheram a minha mãe, né? Então, nessa volta, quando minha mãe voltou e me falou que, né, eu tinha uma irmã, as coisas ficaram um pouco mais estáveis, porque foi a primeira vez que nós vimos a minha mãe num relacionamento. Então, com o pai da minha irmã, ela trabalhava, tinha uma casa, né, que era num bairro próximo da minha avó, mas foi a época que foi um pouco mais estável para nós, né, que nós acreditamos que as coisas tinham de fato melhorado, né, e tal. Mas a minha mãe ficou praticamente uns 3 anos nesse relacionamento, né, e depois não deu certo. Eu lembro que muitas vezes eu ficava em casa com essa minha irmã, porque nessa época, como as coisas estavam mais instáveis, então eu via minha mãe com mais frequências, não tinha mais aquela coisa de que eu só podia ver minha mãe no final de semana, né? Então eu ia lá, dormia lá, e eu até gostava disso, né? Porque eu via minha mãe tem uma casa, minha mãe tem uma família. Você tinha quantos né? anos nesse tempo? Tinha uns 13, 12 e já tinha essa percepção já, de que aquilo era positivo porque dava estabilidade à sua mãe. Sim, sim. E via minha mãe feliz, né, por um tempo, né? Então, mas ao mesmo tempo eu ficava numa situação que aí eu comecei a ficar um pouco mais com a minha mãe, né? Fiquei alguns dias mais com ela, aí eu saía de lá da casa dela para ir para o colégio, né, que era em outro bairro, assim. Mas com uma situação financeira muito difícil, assim, né? Nós passamos muitas dificuldades. Porque aí depois de um tempo eu fui de fato morar com a minha mãe,
né? Eu fiquei morando com ela e assim eu assumi a vida da minha irmã mais nova e minha irmã do meio também, né? Porém lá, durante um tempo, começou a passar dificuldades com o pai da minha irmã, porque tinha uma família que não aceitava a minha mãe, né? E começou a vir as situações financeiras difíceis. Minha mãe teve que sair de um trabalho dela e as coisas parece que começaram a retomar situações da minha infância mesmo, né? Então eu lembro que tinha muitas vezes que minha mãe saía, minha mãe sempre gostou muito de festa, minha mãe gostava de festas, né? Então às vezes ela saía, levava minha irmã do meio, que sempre foi muito grudada com ela, né? E eu ficava com a minha irmã, que era bebê ainda em casa, né? E a gente passou muitas dificuldades, assim, de situações de não ter o que minha irmã comer, leite, né? Porque ela ainda era bebê e eu lembro que à noite, para ela poder dormir, porque minha mãe passava a noite fora, né? Eu tinha que dar água com açúcar para ela poder dormir e eu desesperada, né? Porque minha irmã tinha praticamente 1 ano, assim, né? 1 ano e meio, né? Então eu passava, assim, noites com ela com muita dificuldade nesse sentido. E ela já não estava, minha mãe já não estava bem com o pai da minha irmã, né? Então, para ele, não tinha tantos cuidados assim, né? Mas vivemos durante mais ou menos 3 anos, aí o relacionamento não deu certo, porque a família dele também começou a pressionar muito a minha mãe, né? E minha mãe tinha medo, né, de fazer alguma coisa conosco. E aí nós voltamos para casa da minha avó e mais uma vez minha avó nos acolheu. Nos acolheu. Literalmente, uma mulher que viveu essa experiência do Sim, amor, né? Muito, muito, muito mesmo. E aí minha avó construiu um terreno, né, que alguns tios moram lá também, né? Só que aí dessa vez nós não moramos dentro da casa da minha avó, né? Por também dificuldades com meus tios, então a gente foi morar num quartinho, no mesmo quintal, um cômodo só, onde lá tinha nossas camas, tinha lá onde a gente comia, né? E eu entrando na adolescência já, né? E vivendo nessa situação, ao mesmo tempo cuidando das minhas irmãs, né? Aquela situação com a minha mãe, de muitas vezes sair de casa, né? Minha mãe também gostava de beber, minha mãe bebia, né? Então passava às vezes final de semana fora e eu ficava com as minhas irmãs quando não levava minha irmã do meio e eu fui assumindo a vida, tive que crescer muito rápido assim, né? Então muitas vezes ao invés de eu brincar, né, com amigos, essas coisas, eu tinha que estar cuidando das coisas de casa, estar cuidando da minha irmã e isso, Cris, me gerou eu já era uma criança tímida, né, mas isso foi me criando uma revolta, assim, né, por que muita gente tinha, né, podia fazer muitas coisas e eu não, né, então, e eu muito silenciosa, muitas vezes eu não expressava essas coisas, né, então, por exemplo, situações da minha história, eu nunca perguntei, né, a respeito do meu pai, nunca perguntei a respeito do pai da minha irmã do meio, assim, né. Nunca perguntei, vivi essas coisas em silêncio, né. Então, vi minha mãe em outros relacionamentos, saindo com outros homens, né. Algumas vezes, assim, situações muito difíceis, assim. Me lembro de uma vez que eu vi ela entrando no carro de uma certa pessoa e quando eu fui atrás, e eu adolescente, ainda nessa idade, 13 para 14, fui atrás dela e ela disse para mim que preferia sair com ele do que ficar comigo, né? E eu nunca expressava isso, que eu não estava contente com isso, né? Chorava, né? Coisas normais. Você chegou a entrar em algum processo depressivo? Nessa época ainda não. Nessa época não. E continuava vendo isso, né? Então minha mãe voltava como se nada aconteceu, vivíamos normalmente, eu ia para o colégio, ia para a escola e toda essa situação de angústia, né? E algumas brigas ainda continuavam, né? Diante da minha família que não aceitava isso. Minha família não aceitava essa atitude da minha mãe, né? Algumas vezes quando ela estava desempregada e aí era uma pressão maior em cima dela, né? Depois ela conseguia emprego, parecia que as coisas estabilizavam, mas logo depois já ficava difícil. Um buraco existencial, né? Sim, muito, né? Então, assim, eu nunca ouvi minha mãe falando eu te amo para mim. Uma vez, eu me lembro na minha infância, eu escrevi uma cartinha para ela, coisinha de criança, né, que escreve cartinha, né, e aí eu vi minha mãe pegando, e minha mãe pegou e jogou fora a cartinha, acho que isso me traumatizou, e depois disso eu nunca mais falei, nunca tive coragem, porque eu também não sabia qual era o retorno, né, mas no fundo, eu sabia que existia amor, assim, né, da parte dela, eu sabia que existia. Do jeito que ela sabia amar, né? Exatamente, porque depois você vai olhar a história dela, né? Hoje que eu consigo compreender, né? Depois que a gente se conversa, tem uma vida em Deus, a gente olha para trás com um olhar diferente, né?
Mas eu nunca ouvi essa palavra, né? Eu te amo. A gente não vivia num relacionamento de muita harmonia. Claro que não teve momentos só ruins, né? Teve momentos bons, né? De cuidado da parte dela para conosco, comigo, assim, né? Mas eu nunca me senti tão amada pela minha mãe. Eu sempre achei que ela amava mais a minha irmã do meio, né? Eu sempre tinha esse sentimento de que eu era mais rejeitada e a minha irmã era mais amada, né? Mas silenciei, né? Não falava sobre essas situações. E assim eu fui crescendo no meio dessa situação, assim, né? No olho do furacão, brigas e vai, sai de casa, volta para casa, né? A minha infância e adolescência foi praticamente assim, até mais ou menos uns 14 anos, digamos, foi mais ou menos assim. Eu virei mãe das minhas irmãs, muitas vezes, assim, né? Então eu digo que eu tive que crescer muito rápido, né? Me colocar numa postura de quem não recebia amor, mas tinha que dar muito amor, né? E você disse que nessa fase da pré-adolescência, você não teve o processo depressivo. Mas e depois? Porque eu li aqui que você começou a sair, né? Até aquilo que é próprio dos jovens, né? Mas aí você começa a tocar num outro mundo, numa outra realidade. Como é que foi isso na sua vida? Foi isso mesmo. Quando, nos meus 14 anos, eu comecei a sair. Minhas primas eram mais velhas que eu, né? E elas começaram a ir para festinhas, baladinhas que tinha, normal daquela época, né? Que jovem gosta de participar. E eu comecei a sair, né? E a minha mãe, olha que engraçado. Minha mãe vivia muitas coisas, gostava de festa, mas ela não queria que eu fizesse as mesmas coisas que ela, né? Sempre quando eu vou contar um pouquinho, eu falo, minha mãe era aquela, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E essas são situações que eu vejo que tinha amor. Porque minha mãe... Porque ela sabia quanto a feria, então ela não queria que você fosse ferida. Exatamente. Ela conhecia o que era o fundo do poço. Era isso mesmo. Mas eu comecei a sair despretensiosa, né? A gente ia numa... Aí ela, ó, horário para voltar, essas coisas assim, ó. Antes da meia-noite, quero você em casa. E minhas primas eram mais velhas, elas podiam, né? Assim, era 2, 3 anos mais velhas, eu ainda tinha 14 anos, né? Então começamos a sair, festinhas, algumas baladinhas, assim, da época, né? E aí era um lugar onde eu ia e tentava ser igual às outras pessoas. Porque como eu era mais reservada, sempre fui muito reservada, assim, mais tímida pela história, enfim. Então nesses lugares eu queria ser igual às outras pessoas. Eu queria ser igual, mais alegre como minhas primas, eu queria, né? Então às vezes eu comecei a beber, assim, né? Para ficar mais alegre. Esse era o intuito, não era nem porque eu gostava. Para sair do processo de timidez, de introspecção, né? De se relacionar, de ser mais sociável. Isso mesmo. E aí comecei a fazer algumas amizades, né? Então aí chegou um tempo, eu parei de sair com as minhas primas e ia com algumas amigas, né? Que me levavam. E a nossa situação financeira sempre foi muito ruim, porque eu também não trabalhava, né? Estava na adolescência, então... tinha amigas que falavam, não, vamos, não tenho dinheiro, não posso, não, vamos, porque eu quero que você vá, né? E assim eu comecei a conhecer, né? Mas graças a Deus, Deus me privou de muita coisa, porque eu não cheguei a usar droga, né? E é engraçado porque algumas pessoas da minha família, sempre quando tinha as brigas, eu ouvia isso, né? Suas filhas vão ser igual a você, né? Falando para minha mãe, né? Falando que a gente ia... viver uma vida de prostituição, de drogadição, né? Sua mãe era usuária de droga? Não, mas ela bebia muito. Ela Álcool. bebia muito álcool e ela se relacionava com muitas pessoas, assim, né? Muitas pessoas, assim. Eu vi algumas situações, assim, né? De ela ter que se relacionar com pessoas para poder ter dinheiro para levar comida para dentro de casa, né? Então, essas coisas eu via, mas pela minha timidez eu nunca questionei, eu nunca falei nada, assim, né? E deixava, né, as coisas rolarem. Thalita, e sua mãe adoeceu? A minha mãe adoeceu. Você tinha quantos anos? Eu tinha lá para os meus 16 anos. E como foi esse processo da enfermidade da sua mãe? Olha, Cris, foi assim, muito difícil para mim, muito, porque minha mãe sempre foi muito alegre, cheia de vida, né? Sempre cheia de vida. Então eu estava nesse processo, conhecendo as coisas do mundo, saindo. E ao mesmo tempo, quando eu estava conhecendo as coisas do mundo, a minha mãe me obrigou a ir para a igreja para fazer crisma. Por quê? Minha mãe, ela participou do candomblé durante muitos anos, mas ela ia na igreja católica, batizado, casamento, gostava... Algo mais tradicional, né? Sim. Tipo, é importante fazer. Nossa Senhora Aparecida, essas coisas, né? Tinha devoção, tinha uma Bíblia dentro de casa, essas coisas assim.
É engraçado que outro dia, depois que minha mãe faleceu, eu fui abrir a Bíblia, tinha o meu nome escrito pela letra dela dentro da Bíblia, assim, um papelzinho. E eu tenho esse papel até hoje guardado. É assim. que no fundo, Thalita, você é missionária, você toca muito nisso, né? Esse vazio é sede de Deus. É uma busca por algo muito maior. E muitas vezes as pessoas não sabem como lidar com isso e, infelizmente, vão por uma outra via, um outro caminho. Por isso a evangelização é tão necessária. Sim. Por isso apresentar esse Cristo que nos preenche, né? Que mata a nossa fome e a nossa sede é muito importante. Mas é essa busca, né? E infelizmente muitas vezes se cai no vazio. E eu entendi isso, eu entendia que essa busca da minha mãe de tantas coisas fora era algo que era um vazio que ela queria preencher e achava que preenchia com essas coisas, né? Porque eu também vivi isso. Né? Nesse tempo que eu comecei a sair para festas, baladinhas, era uma felicidade momentânea que eu tinha no momento da festa, né? Bebida e tal, ficava com os meninos. Quando eu voltava para casa, era a mesma situação, vazio, tristezas e tal, né? Então, nessa fase que minha mãe me obrigou, né? Falou assim, eu quero que você vá e faça pelo menos a primeira comunhão. Aí, como eu já tinha lá 14 para 15 anos, eu tive que fazer a crisma e a primeira comunhão. E eu ia aos finais de semana, mas é engraçado porque eu estava conhecendo uma vida do mundo. Então eu ia porque eu fui de fato obrigada, não é porque eu gostava de ir, né? Eu lembro que minha crisma era aos domingos de manhã, às vezes eu saía no sábado, chegava assim de madrugada e estava na igreja porque eu tinha que cumprir aquele protocolo, porque talvez se eu não fosse, a minha mãe depois não deixava eu sair, né? Então eu fiz durante um ano, aí eu fiz a catequese e o crisma e depois fiquei um tempo longe, longe da igreja. E até um tempo uma das minhas catequistas começou a estudar comigo e me chamou para poder participar do grupo de oração. Então, para eu não viver aquela situação que eu vivia em casa, né, de brigas, da minha mãe me cobrando muita coisa, né, de ter que fazer, eu comecei a ir para a igreja. Vou passar as minhas horas neste lugar. Exatamente. E aí porque Deus aí te pegou. Durante a semana, isso mesmo, durante a semana, e aí eu ia para o grupo de oração. Aí eu comecei a gostar disso, né? Eu ia só para o grupo de oração de quarta-feira, eu me lembro assim. Aí comecei para o grupo de intercessão de segunda, e aí eu comecei a entender muita coisa. Aí na quarta, grupo de oração, quinta, missa de cura, sexta, começaram a me levar para uma cristoteca, que foi onde eu conheci a comunidade. E aí foi aí que eu descobri que minha mãe estava doente. Então eu comecei... E qual que era a doença? Minha mãe teve câncer, primeiro, né? A gente descobriu que minha mãe tinha câncer. E aí, assim, o meu mundo, para mim, naquele momento caiu, assim, porque eu comecei a aprofundar mais, vivi uma experiência de batismo no Espírito, né, na minha paróquia. Uma amiga minha me levou para a cristoteca, porque ela sabia que eu gostava muito de festa, falou, vou te levar num lugar semelhante às festas que você vai, para você ver se gosta. E aí, Cris, quando eu fui a primeira vez na cristoteca, assim, era no Brás, aquelas luzes, parecia uma balada normal. Mas eu via as pessoas dançando com uma alegria diferente. Sem precisar beber. Sem nada, assim, você não Sadiamente. Você não via grupinhos, menino com menina ali, nada assim, né? E havia um padre meio doido assim, né? Que era o padre Antonello, eu nunca tinha visto ele, né? E aí eu vi uma vez ele Aquela missa longa, mas longa. cheia, né? Na madrugada, a cristoteca, ela começava às 10 horas da noite e vai até 5 horas da manhã, né? Então eu vi aquela coisa, eu falei, meu Deus, esse povo feliz, né? Dançando. Eu gostava sempre de dançar nas baladas, eu tinha grupinhos de dança, essas coisas. E vi que era diferente. Então eu comecei a frequentar, assim, né? Mas nesse tempo eu comecei a querer mais. E comecei a conhecer um pouco mais o carisma da comunidade, através do testemunho de uma menina que era missionária na época, que eu vi, meu Deus, ela tem história parecida com a minha, né? E eu vi que eu poderia ser diferente. Então eu já queria abrir um caminho vocacional. Quando o jovem se converte, né, que ele quer anunciar até pelas paredes, né? Eu estava nessa fase. Você encontrou o amor, né? Muito, muito, assim, diferente daquilo que eu tinha, né? Só que minha mãe começou a ficar doente, né? Ela descobriu que ela tinha câncer, né? E eu tive que começar aí mais um processo, né? Eu comecei a ser mãe da minha mãe, né? Já teve lá o processo de ser mãe das minhas irmãs. E agora era da mãe. Agora era a mãe da minha mãe, né? E ela foi ficando ruim muito rápido,
muito rápido, né? Então foi um processo muito rápido e eu comecei a cuidar dela, ficar com ela e acompanhava ela no hospital. Ela começou a ficar muito debilitada, né? Muito fraca. Então teve que parar de trabalhar. Algumas vezes, até no início da doença, eu ia trabalhar com ela, né? Lembro que ela trabalhava como empregada doméstica na casa da minha melhor amiga. E eu ia com ela limpar a casa da minha melhor amiga, onde de final de semana eu estava lá, né? Então, situações de humilhação para mim, né? Eu vivi muita coisa assim, né? Mas eu sabia que tinha uma missão, porque eu já estava conhecendo a Deus, né? E eu sabia que eu não poderia... Foi ressignificando. Sim. Mas, Thalita, a gente vai parar aqui. Senhor. Você fica aí, porque o testemunho da Thalita ainda tem muita coisa para a gente tocar. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa Gente de Fé e eu quero agradecer você que é sócio contribuinte da Canção Nova. Se esse programa chega a tantos corações é graças ao seu sim, à sua generosidade. Deus lhe pague, viu? No primeiro bloco nós estávamos falando exatamente disso, da necessidade da evangelização. Apresentar Cristo para que as consciências se abram, para que a gente encontre a experiência de fé. Talvez você se pergunte, mas por que é preciso contar toda a história de uma pessoa para que a gente chegue ao cume do programa, que é isso mesmo, gente de fé? É porque somente à luz de Deus é que nós vamos encontrando naqueles momentos mais difíceis a sua presença na nossa vida. Então é preciso fazer um caminho, uma subida a Jerusalém. A verdade é essa, de peregrino. É interessante que existem salmos de peregrinação. Quando o povo de Deus subia para Jerusalém para estar no templo, para peregrinar, para se encontrar com o Santo dos Santos, eles vinham cantando esses salmos. Eram salmos de pedido de ajuda, de socorro, de que o Senhor os livrasse do mal, porque no caminho, na estrada da nossa vida, nós estamos à mercê de lobos, de mercenários, de ladrões, né? Não foi assim lá com o samaritano? Essa é a vida do homem, essa é a peregrinação que o homem vive nesta terra e que é fruto sim do pecado original, de qual todos nós, né, fazemos a experiência amarga. Mas quando Deus ele bate a nossa porta e nós nos encontramos com Ele, isso muda. E aí, nesses momentos de dificuldade, onde nós somos colocados muitas vezes à prova no nosso limite, onde o mal nos feriu por causa do pecado, seja porque eu busquei ou porque alguém com quem eu convivo buscou, e aí eu também acabo sendo ferido por esse mal, nós conseguimos encontrar Deus. Deus não me abandonou, Deus não me deixou. Por que que hoje eu ainda estou aqui? Qual é a missão que Deus me chama? Então é ressignificar a vida à luz de Deus. Por isso que esse programa se chama Gente de Fé, e é por isso que a Thalita está aqui nos dando um banho de fé, um banho de amor. Deus presente na sua vida nos momentos inimagináveis, né, Thalita? Você falava aqui do câncer, da situação da sua mãe e de que vocês tiveram mais uma descoberta, além do câncer, por causa da vida de prostituição que a sua mãe vivia, né? Vocês tiveram ali mais um baque a partir da enfermidade. Eu queria começar esse segundo bloco a partir desse ponto. Né? Qual foi a segunda enfermidade descoberta e o que isso gerou em você já conhecendo, né? Ali já com a semente do verbo, digamos assim, a semente do verbo já existente no seu coração. Sim. Minha mãe descobriu o câncer, né? Ela escondeu durante um tempo, assim, né? Uma segunda doença, mas nós começamos a tratar, né? Médicos, né? E minha mãe chegou a internar uma vez, né? Ficou muito ruim, internou e aí teve que fazer uma colonoscopia, né? Por conta disso. Voltou para casa e aí a gente descobriu pelas minhas tias, né? Uma vez a gente estava em casa, eu e minha irmã, minhas tias que já desconfiavam porque minha mãe não tinha melhora, né? Ao contrário, só tinha piora, né? E minha mãe também as minhas tias conheciam o histórico da minha mãe, conheciam pessoas que minha mãe se envolveu e que tinha alguns problemas. E aí minhas tias entraram uma vez na nossa casa e falaram, sua mãe não tem somente o câncer, né? Sua mãe também tem HIV. Deu alguns documentos para mim, papéis, né? E eu olhei assim, eu li desacreditando daquilo que eu estava vendo, né? Porque já fazia muito tempo que a gente estava tratando minha mãe por câncer e para mim era só aquilo, né? E depois a gente descobriu essa segunda doença, né, que foi muito difícil, assim. Mas para mim, o difícil não foi aceitar, foi pensar no sofrimento que minha mãe estava vivendo, escondendo isso. Porque até então, depois nós ficamos sabendo que ela não aceitou de início o tratamento, então isso foi debilitando mais a saúde dela, né? E quando ela aceitou, já não tinha muita coisa a fazer, né? Então minha mãe começava a tomar remédio escondido, porque para que nós não pudéssemos ver, né? Muito remédio para esse tratamento, né?
Então, quando minhas tias me falaram, ainda passei um tempo, não me calei de novo, não falamos nada com a minha mãe, né, sobre isso, e na minha cabeça só ficava pensando nisso, sofrimento, porque eu já tinha conhecimento de Deus, né, e pensando o que ela devia estar sentindo, né, para esconder isso, né, e eu cuidava da minha mãe, né, eu cuidava muito, assim, ela estava muito debilitada, né, então eu tocava na minha mãe, essas coisas, mas eu não me preocupava com isso, assim, né, eu me preocupava com o que ela estava sentindo, né. E aí depois se passaram um tempo e a minha mãe começou a ficar mais ruim, e aí a gente decidiu falar para ela. Aí a amiga dela primeiro foi falar com ela, né, se poderia me contar. Aí minha mãe falou que podia. Quando ela falou isso, eu falei, me chamou, né, e eu falei, olha, fica tranquila, eu já sei. Eu não deixei minha mãe me contar, né, eu falei, ó, fica tranquila, eu já sei. E minha mãe começou a chorar muito, né. Ela chorava de um lado, eu chorava do outro, assim. Falei, mãe, eu me lembro assim, fica tranquila, né, fica tranquila, eu vou ficar com você até o fim. Aí ela falou que não contou porque ela tinha muito medo de ser desprezada, muito medo que eu fosse embora de casa e deixasse ela sozinha, né? E medo da repreensão dos meus tios, do julgamento. Porque uma coisa é uma enfermidade não buscada, né? Outra coisa é uma enfermidade que é consequência de uma escolha, né? Para ela, como mãe. Isso mesmo. E fora a humilhação, né? Que acho que ela vivia interiormente, né? Por conta disso, né? E aí eu lembro que eu falei, mãe, fica tranquila, né? Você pode tomar seus remédios. Ela escondia o remédio atrás do guarda-roupa, eu já sabia onde estavam os remédios, né? Os documentos, ela tinha um fundo falso na bolsa que era onde ela levava para o médico, né? As receitas, né? Eu falei, olha, fica tranquila. Aí depois disso, eu falei para ela, olha, eu sou mulher também, não sei o dia da manhã, né? Então eu vou ficar com você até o fim. Eu te amo, mesmo assim, com tudo isso eu te amo, esse amor gratuito. Né? Era isso, acho que no fundo era isso que eu queria dizer naquele momento. Que curava, né? A sua mãe. Era isso. E aí ela começou a tomar o remédio, aí eu saía de casa na hora eu sabia que era do remédio, porque era muito remédio, e eu achava que era muito constrangedor para ela isso, me ver eu e minha irmã vendo ela tomando os remédios. Então eu saía de casa, depois eu voltava, e a gente continuou vivendo assim, né, durante um tempo. Depois ela teve uma segunda internação, né, eu lembro que a gente ficou um dia inteiro, minha mãe muito ruim, ela estava muito magra já, né, e a gente vivendo naquelas condições, a gente ainda vivia num quartinho, assim, né, então era muito difícil, né, até para a questão da higienização, porque a gente usava o banheiro na casa da minha avó, não tinha ali, né, então ela ter que descer a escada, assim, né, e ela passou um dia muito ruim, com muitas dores, né, a gente até achava que era dor, porque ela tinha tido uma queda, achamos que era dor na coluna, por conta da magreza, né. E aí começamos a chamar a SAMU, passamos o dia inteiro nessa correria assim com ela, até que chegou de tarde, levamos ela para o hospital e eu fui junto, né, com ela, mais uma vez. E aí é engraçado porque foi nessa época que a gente estava no hospital, nesse dia, e aí veio uma médica fazer umas perguntas, a minha tia mais nova também foi junto, e aí começou a perguntar, né, quantos filhos ela tinha, e aí foi nesse dia que eu descobri da questão dos 2 abortos da minha mãe. Foi do outro irmão, eu já sabia, mas foi a primeira vez que eu ouvi de um tio meu falando disso, porque eles também falavam entre eles, mas para nós não, né? E a minha mãe muito debilitada, internou e assim, mas na sua cabeça você nunca imagina que é a última vez, né? Que você vai ver a pessoa, né, em vida. E aí internou e aí ela ficou acho que mais ou menos 17 dias internada, em coma. E eu todos os dias indo no hospital vê-la, assim. E eu era a que mais ia. Um tio ou outro às vezes ia, mas eu ia todos os dias, assim, né? Lembro que numa sexta-feira eu levei um padre para poder ir lá. E é engraçado porque um pouquinho antes, quando minha mãe ainda estava em casa, eu já tinha levado um padre, que era da minha paróquia, tinha confessado a minha mãe, e ela começou a de domingo receber a Eucaristia, né? E aí, numa sexta-feira, eu levei o padre para dar a unção dos enfermos, né? E nós fomos na parte da tarde, e eu fui normal, eu levei, o padre rezou por ela e tal, deu unção dos enfermos e aí viemos embora. Aí o padre no carro falou para mim, filha, olha, se prepara, porque tá chegando a hora. Fui para casa com isso no coração e aí nesse dia era dia de sexta-feira que eu ia para a Cristoteca. Aí eu cheguei em casa e falei com meus tios, olha, eu queria muito ir na Cristoteca, que ia ter uns cantores que eu queria. Vocês acham que é conveniente eu ir e tal? A minha tia falou, não, vai tranquila, não dá para você ficar aqui esperando a morte, né? E aí a minha irmã quis ir, foi a primeira vez que minha irmã do meio quis ir. E aí por isso que eu quis ir bastante, né? E levei ela. Aí no meio da Cristoteca tem a missa primeiro, umas 2 horas da manhã, o
telefone da minha amiga tocou. Quando tocou, Cris, eu já fiquei assim, aconteceu alguma coisa. Minha amiga atendeu o telefone, saiu e voltou. Quando ela voltou, ela não teve coragem de me falar de início. Aí ela falou assim, não, era trote, alguma coisa errada. Aí passou uns 5 segundos, ela começou a chorar e falou, seu primo ligou, pediram para sua família ir no hospital. E aí eu, calma, falei para ela, calma, Erika, fica tranquila. E eu, assim, naquele momento eu não derramei nenhuma lágrima, eu fiquei, tranquila, vamos ali. Aí eu chamei minha irmã, fui lá, falei com a minha irmã, e lá os missionários mesmo, eu nem era missionária, os missionários já fizeram um trâmite para me levar para casa, assim, já se organizaram, porque eu fiz muitas amizades lá, sim, né, com missionários, sim. Mesmo sendo uma jovem, eu era uma jovenzinha da Cristoteca, né. E aí eu já fui para casa, e aí cheguei lá, meus tios me falaram mesmo que ela tinha falecido. Só que nesse dia, nessa sexta-feira, quando eu fui lá me despedir da minha mãe, eu falei assim, mãe, fique em paz. E eu falei, eu te amo, e eu vou cuidar das minhas irmãs, porque eu via cada dia o sofrimento dela lá. Às vezes eu chegava no hospital, eu via que ela tinha manchas de lágrimas, assim, né, no rosto. Então a gente achava que ela estava demorando muito, porque ela queria ver minha irmã mais nova. E a gente já tinha conversado com os médicos, perguntando se no sábado a gente poderia levar minha irmã para de alguma forma poder ver e tal, né? A médica já tinha até liberado e na madrugada de sexta para sábado ela faleceu, né? E o que me trouxe um pouco de paz, né, naquele momento foi porque eu consegui falar isso para ela, mãe, fica tranquila, eu te amo, eu vou cuidar de tudo, né? Porque eu sabia que ela estava agoniada pensando que se ela fosse embora, com quem que a gente ia ficar, né? Quem que ia cuidar da gente e tal, né? E aí ela veio a falecer e foi um tempo que eu entrei meio que num processo de depressão. Foi aí, né? Porque eu voltei para casa e me vi sozinha, né? Num cômodozinho, né? de casa. E com 2 irmãs, né? A Beatriz tinha mais ou menos uns 9 anos, 8, 9, eu acho. E a Tamara, seus 14. E você? Né? Eu estava com 16 para 17. E aí eu me vi nessa situação e eu não trabalhava, né? Porque eu comecei a trabalhar, tive que sair do trabalho para poder cuidar da minha mãe. E eu ficava, o que vai ser agora de nós, né? Então eu entrei num processo de muita tristeza, assim, muita tristeza. De início a gente não tinha muito apoio dos meus tios, né? A gente continuou morando lá nesse quartinho durante um tempo. Até que depois eles se conversaram e acharam melhor a gente descer e morar com a minha avó, porque minha avó ficava lá em casa, na casa dela grande, sozinha, né? E tanto para ser uma companhia para minha avó, e tanto para a gente não ficar ali sozinha, né? Então, a gente já saiu daquela situação daquele quartinho, foi ficar com a minha avó, né? E eu sempre com desejo ainda, né? O tempo foi passando, com desejo vocacional, com desejo da comunidade, mas ao mesmo tempo eu ficava, como que eu vou responder uma vocação? Como que eu vou, né? E depois de um tempo a gente se conversando lá, a minha irmã mais nova começou a dar muito trabalho, assim, né, de rebeldia. E eu naquele mundo de tristeza mesmo, o que eu vou fazer, assim, mas na minha história eu vejo muito cuidado de Deus, mais uma vez, né, acho que Deus me sustentou, Deus não permitiu que eu ficasse de fato, eu caísse numa depressão, eu ficasse doente, né. A comunidade também me deu muito apoio, né? Os missionários da comunidade, porque eu não era missionária, mas eu ajudava, comecei a ser voluntária em algumas evangelizações, né? E a comunidade deu um suporte muito grande, né? E chegou um tempo que a minha irmã menor foi morar com a minha tia, que é a madrinha dela, porque ela começou a dar muito trabalho e a gente percebeu que ela precisava de uma referência de pai e mãe. Porque ela não tinha isso, né? Por mais que tinha a mim, eu não conseguia suprir isso, né? E aí ela foi ficar um tempo lá com a minha tia, morava no mesmo quintal, mas ficou lá, né? E as coisas foram mais se estabilizando. A Tamara, que é minha irmã do meio, sabia que eu tinha um desejo de ir para a comunidade, né? E mais ou menos um ano depois, eu fui fazer um voluntariado na comunidade, né? E depois eu ingressei na formação, porque eu sabia que lá elas estavam com suporte, moravam com a minha avó, não estavam sozinhas. Como é que estão suas irmãs hoje? Cris, graças a Deus, a Tamara, ela não entendeu muito quando eu saí de casa. Ela ficou muito revoltada, porque, e hoje eu entendo, ela ia fazer 16 anos, começou a trabalhar. A Tamara, assim, ela foi a provedora depois da minha saída, né? Minha irmã ficou pouco tempo, minha irmã menor com a minha tia, depois voltou e ficou com a minha avó, né? E com a Tamara, e a Tamara foi provendo, assim, trabalhou sempre muito cedo também, né?
E tem coisas que ela passou, que eu fiquei sabendo anos depois, que eu já estava na comunidade, passou necessidades também, né? Mas teve um cuidado de Deus muito grande. A comunidade, eu sempre ia em casa, né? Porque a gente morava na casa-mãe, né? Estava fazendo formação. Isso. E a comunidade me permitia, pelo menos uma vez por mês, ir lá para ver a situação, né? E a Tamara, ela ficou revoltada, só que a Tamara nunca expressou isso para mim, da minha saída. Anos depois, fui morar no Rio de Janeiro. Quando eu morava no Rio de Janeiro, umas férias que eu vim passar em casa, a Tamara expressou isso, né? Da revolta que ela sentiu, se sentiu abandonada, essas coisas assim, né? E foi quando a gente foi nos reconciliando, digamos assim. Eu já tinha ido passar outras férias em casa, mas ela sempre foi muito seca comigo, assim, né? Mas depois nós, em 2012, nós fomos nos reconciliando, assim, né? Ela começou a ficar muito mais próxima. Hoje a gente tem uma relação de amizade, graças a Deus, né? Então, a minha irmã, a mais nova, hoje tem 2 filhos, né? Ela também teve um relacionamento ruim primeiro, onde nasceu minha primeira sobrinha. Ela não ficou com o pai da minha sobrinha, né? E agora, no segundo relacionamento, ela mora junto com o pai da minha segunda sobrinha. Moram lá onde eu morei, nessa casa que era da minha avó, né? Depois de 3 anos atrás, minha avó faleceu também. E a Tamara tem a sua casa, tem seu emprego muito estável, graças a Deus, né? Está se planejando, se Deus quiser, vai casar logo. Amém. Né? E hoje a gente conseguiu estreitar esse relacionamento, assim, né? Principalmente eu com a Tamara. Com a Beatriz sempre foi muito próximo, porque como eu cuidei muito dela, né? Na infância, quando ela ainda era bebê, então até hoje eu cuido. Eu tenho muito isso, Cris, assim, diante de muitas situações, qualquer necessidade, eu já não vou. Quando minha primeira sobrinha nasceu, a comunidade me permitiu de ficar 1 ano fora. Eu fiquei 1 ano em 2016. Fiquei em casa para poder ajudar, né? Porque mãe solteira, minha irmã, ela engravidou com 20 anos, né? 19 para 20. Então, aí mais uma situação, né? Mãe de novo, da minha irmã e da minha sobrinha, né? Deus te chama, não é à toa que você é uma celibatária. Celibatário, ele não vive só a experiência da sua família, que é lindo, né? Do sacramento do matrimônio. Mas é mãe de todos, né? Sim. Essa maternidade espiritual que está aí, que se relaciona com todos. Sim. E aí, onde você vê Deus em tudo isso? Como é que você pode falar assim, meu Deus, em tudo isso, eu sou gente de fé, né? Mesmo quando eu não tinha consciência de Deus, eu percebia. Como é que você olha para a sua história hoje? Sim. Como eu disse no início, eu vejo um cuidado muito grande de Deus, que me privou de uma vida de prostituição, de drogas, de relacionamentos desregrados, né? Porque se eu continuasse levando a vida que eu estava de festas, de baladas, eu tinha, de fato, me perdido, assim, né? Mas Deus me livrou no momento da doença da minha mãe, da enfermidade da minha mãe, que eu poderia muito bem ter ido para outro caminho, de revolta mesmo, né? Principalmente quando eu soube da segunda doença da minha mãe, eu sentia Deus me segurando. Não, agora a sua missão é aqui, né? E eu vejo que Deus esteve em tudo, assim, né, Cris? Desde o meu nascimento, desde as situações quando minha mãe saía de casa e eu tive que ficar com a minha avó, quando minha mãe perdeu a minha guarda. Eu cresci, assim, com uma revolta, mas não foi uma revolta que eu comecei a fazer um monte de coisa errada, assim, né? Tem as coisas erradas que você faz na adolescência, assim, né? Mas eu senti que Deus me privou muito, né? Até na questão do perdão, sinto que também foi mais uma situação de Deus intervir, assim, esteve mesmo na minha história, né? Nesse sentido de que hoje eu consigo dizer para você que eu perdoei a minha mãe diante de tudo, assim, né? Antigamente eu poderia falar isso com rancor, assim, né? Porque eu não tive nada, né? Lembro quando eu fui buscar as coisas da minha mãe no hospital, depois que ela faleceu, na carteira dela tinha um bilhete que, depois que eu já tinha conhecido a Deus, eu escrevi para ela a história da mulher hemorroísta. Eu escrevi a passagem bíblica todinha para ela num papel, né, sobre isso, porque eu também acreditava na cura da minha mãe. E hoje eu sei que ela teve uma cura espiritual, não foi física. Você levou o sacramento para sua mãe. Você levou Deus. Era essa cura que ela precisava, muito mais profunda. Sim. E você se tornou missionária, 13 anos na Aliança de Misericórdia. Conheço muito bem o carisma. E é um carisma que toca nessas dores e nessas feridas. Você viveu a experiência e hoje você comunica Deus nessas realidades.
Como é isso para você hoje? Tocar em realidades tão parecidas com a sua, mas onde Deus te chama a não ficar olhando para a sua dor, mas ao contrário, apresentar a salvação. Como é que você lidar com isso hoje? Como é que é isso para você hoje? É interessante porque nisso eu vejo uma missão, né? Porque eu poder falar, contar hoje para você a minha história, né? E quando eu vou dar testemunho, quando eu vou fazer alguma palestra, alguma pregação para jovem, e depois ver que alguém se aproxima e fala, nossa, obrigada, porque eu vivo isso na minha história, né? Dificuldade de perdoar minha mãe, e através de você hoje eu posso dar o perdão, né? Isso me dá uma realização muito grande, assim, uma realização pessoal mesmo, de saber que com a minha história eu não fico agora envolvida nas minhas feridas, porque eu vivi isso, porque foi difícil, mas eu posso ser testemunho para que outras pessoas possam chegar a Deus. Acho que isso para mim é o que é mais gratificante, sabe? Saber que através de um sofrimento, uma história de sofrimento, eu posso levar Deus para as outras pessoas. Eu me lembro que esse tempo de pandemia eu fiz uma live com Rafinha, né? Contei um pouquinho da minha história. E depois, no meu direct, veio uma pessoa falando, olha, muito obrigada pelo seu testemunho, porque faziam 20 anos que eu não falava com a minha mãe, e depois da sua história, eu pude pedir perdão para minha mãe. Então, assim, essas coisas me dão mais sentido à minha vocação, assim, entender que a minha vocação dá frutos, né? O meu celibato, o meu dar a vida, assim, né? Não sou frustrada em nada, assim, sou muito feliz com isso, de poder hoje testemunhar, né, a minha história, aquilo que Deus fez, e eu acredito muito, tenho muita fé nos cuidados de Deus até hoje, na minha vida e depois na vida das minhas irmãs, né, que estão lá, tendo a vida delas, né, uma casada, a outra se preparando, né, para um possível casamento, trabalhando muito, graças a Deus, né, mas relacionamento que foi estreitado nosso, né, que hoje a gente se entende, né, depois de um tempo eu tive a oportunidade de falar com a minha irmã as coisas que eu também sentia, né, então isso é muito bom e poder testemunhar isso, levar as pessoas a conhecer a Deus através de uma história. Isso não é nem muitas palavras, né, bonitas, né? É aquilo que eu vivi, né? É aquilo que eu vivi e que muitas pessoas podem, pelo menos em alguma situaçãozinha dessa, pode levar as pessoas a confiar e acreditar mais em Deus, né? Então... Quero retomar, Thalita, a partir de toda a sua história de salvação. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 8. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, conhecemos parcialmente e profetizamos parcialmente. Mas quando vier aquele que é completo, perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, Thalita, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas agora, quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Sentimentos da criança abandonada e não amada. Agora, ainda, mesmo sendo missionária há 13 anos, nós ainda vemos no espelho, confusamente. Mas então veremos face a face. Agora, mesmo com toda a experiência de Deus, ainda conhecemos apenas parcialmente. Mas um dia conheceremos completamente do mesmo modo como eu sou conhecida por Ele. 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. E foi esse o testemunho que você nos deu, de um amor que não acabou na dor, no abandono e nem no túmulo da sua mãe. Um amor que na sua vida gerou vida e que você pode levar a cura, que é o amor, para tantos corações. Então, obrigada pelo seu sim, pela sua vocação, pela sua partilha. Que 1 Coríntios 13 seja sempre a regente da sua vida, da sua vocação e da sua história. E é isso, vai lá e confirma os seus irmãos, porque tem muita gente precisando do seu testemunho, viu? Queria que você deixasse uma mensagem para tanta gente que pode estar passando por tudo que você viveu, né? O que você diria para essas pessoas hoje? Você pode olhar ali para a câmera 3, para o César e falar diretamente para eles. Olha, eu sei que muitas pessoas vivem, né, estão vivendo alguma situação difícil, né, de desesperança, de falta de perdão, de cuidado, de amor, né. Acho que a primeira coisa que eu quero dizer é não perca a esperança, né, não perca a esperança, não perca a fé. O amor tudo crê, tudo suporta, né, então
Acho que a minha maior mensagem é essa, né? Não perca a esperança, não deixe de amar, não desiste de amar, né? Acho que diante da nossa história de sofrimento, muitas situações podem nos colocar para baixo, né? Mas a esperança precisa nos fortalecer para que a gente não deixe de amar. Amar até o fim, amar até o fim. Acho que essa foi a minha experiência e é isso que eu quero que você que está aí em casa possa viver também. Ame até o fim. É isso, minha gente. O amor precisa ser a última resposta, sabe? E a gente não pode ver a utopia de que amor é, eu vou ali, passo a mão na sua cabecinha, ai, meu queridinho, não é isso, não. O amor, ele leva à verdade, e a verdade cura, a verdade nos põe de volta no lugar. Foi isso que a Thalita viveu com a mãe, né? Um amor verdadeiro, né? Que não era utópico, não, eu vou esperar, não, eu não vou sentir a dor do abandono, de tudo que ela viveu, ela mesma narrou para nós. O amor é muito mais profundo, é uma resposta que vai além do que nós sentimos e até do que vemos. Então, obrigada, Thalita, pela sua vida, pelo seu testemunho. Espero vê-la mais no Sistema Canção Nova de Comunicação, porque é ou não é um testemunho que nos edifica e nos constrói. E se Deus quiser, na próxima semana, trazemos aqui mais gente de fé para falar para você, para contar a sua história, viu? Fique conosco na nossa programação. Deus abençoe você e até a próxima semana, se Deus quiser.